Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma Community Call. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem e que todos estejam bem, tá? Então, saudades. Fazia um tempo que eu não estava hosteando aqui o Community Call, mas estou de volta. Eu estive viajando, mas cá estou aqui com vocês. E para o Community Call recheada de algumas coisas bem legais, tá? Hoje a gente vai ter uma apresentação de um widget novo. Rodrigo Eloy está contribuindo aqui com a comunidade. Esse widget é bem desejado aqui, bem pedido por alguns nossos usuários. Tavano vai estar aí com o Page Clinics de hoje, tá? E de antecipadamente agradecer o pessoal da PG Adesivos por isso. Bom, queria também reconhecer a contribuição aí de Paulo Bernardino, que, enfim, é o nosso contribuidor aí da semana. E claro, agradecer a todo mundo que tem atuado aqui em comunidade, seja respondendo lá no Deco Ajuda. Então, essa semana eu tive bem envolvido lá nos canais de ajuda daqui do Discord. Eu pude ver que tá a galera contribuindo. E é sempre bem-vindo, é sempre bom ter essa interação que vocês fazem. Enfim, né? Lembrando sempre que a Deco a gente constrói junto, tá? Queria dar um oi e reconhecer toda a galera do Deco Camp. A gente finalizou mais um Deco Camp a partir de conteúdo. Então, a galera que fez esse Deco Camp aí recente. Foi muito legal as trocas que a gente teve durante os treinamentos, tá? E aí foi bom ver também o pessoal da agência, tanto o pessoal da agência como o pessoal de universidades, que também participaram dessa edição bem especial. Bom, Ele gosta. sem mais, vamos começar. Eu já chamei aqui para o palco o Rodrigo Eloy. Bom, Rodrigo aí, por favor, fique à vontade para se apresentar e apresentar aí o que é que você veio trazer para o nosso Community Call. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo e durante as últimas 2 semanas, eu fiz um bounty para Deco, que foi fazer. Eu vou compartilhar a tela aqui já para ir adiantando. Eu fui adicionar uma nova funcionalidade para o Location Widget que a gente tem. Para quem não sabe como é que funciona esses matches que a gente que tem na Deco, assim, basicamente você tem como se você quisesse entregar variações diferentes de um site que você tem para diferentes perfis de usuário. Então, se você, por exemplo, a gente está em junho e você quer entregar um site com um tema mais voltado para o São João, para o pessoal, sei lá, daqui de Campina Grande, onde eu moro, ou da Paraíba, e você quer entregar um site que tem o tema do orgulho LGBT para o pessoal que é do Sudeste ou para São Paulo, essas coisas assim, você consegue fazer com que você determine qual é a região que esses sites com diferentes temas sejam entregues para essas pessoas. E você consegue também excluir quais são os lugares que eles vão receber diferentes temas e tudo mais. A gente consegue fazer essas variações de sites para diferentes locais. E antigamente eles já tinham assim essa funcionalidade, mas só funcionava para a cidade, para tipo estado assim, Paraíba, essas coisas assim, e você conseguia também definir qual era o país. Vocês estão vendo minha tela, na verdade? Vamos, tá tudo bem aqui. Yes! Então já existia esse formzinho aqui que você colocava, tipo Campina Grande, aí a cidade que tivesse o nome Campina Grande, né? Aí ele incluiria esse novo tema. E o meu bounty foi adicionar esse mapazinho aqui, que você pode definir qual é a região do mapa que você quer entregar esse site novo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em Campina Grande e adicionar essa nova, essa nova, esse novo location, assim. Você define qual é através dessa bolinha, qual é a área que você quer definir. Então, você pode mudar você pode arrastar, você pode também mudar como é o nome do negócio? O raio da bolinha e tudo mais, para você definir melhor. E o fluxo basicamente funciona desse jeito. Você vem aqui ou você quer adicionar um local dessa variante, ou você também pode excluir. Se você excluir o local, por exemplo, eu botei aqui João Pessoa, se eu não tivesse definido o local que eu quero incluso,
né, que eu quero incluir dessa variante, tudo que não está incluso nessa. Tudo, deixa eu explicar melhor, porque está um pouco abstrato. Mas a gente tem dois tipos de include location e exclude location. Se eu não colocar nada, deixa eu mostrar aqui, não vai ter nada nesse exclude, include location, vai ter só o exclude. E o exclude que eu coloquei é um exclude de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Então, tudo que não for em João Pessoa vai ter esse tema diferente aqui que eu defini nessa variante do site. Aí, mas também se eu colocar aqui se eu incluir uma região, por exemplo, eu posso vir no mapa e definir que eu quero em Campina Grande, ele nessa região aqui, ele tenha ele inclui esse tema, ele só vai incluir nesse tema e vai excluir em João Pessoa e o resto do país também. E basicamente funciona dessa forma. Você define aqui e através do Cloudflare, ele pega esse temazinho e coloca, ele pega essa informação e faz toda essa lógica de excluir e incluir as regiões. Eu vou fazer uma demonstração aqui, mas se não funcionar, é porque eu tô aqui nas câmeras e não vai funcionar por causa disso. Mas funciona. Tá, vamos ver. Funcionou aí, galera. Ó, esse é um tema que eu defini aqui, esse location widget aqui, eu defini um tema diferente, que é o tema que ele tem esse base color, que ele tem esse primary color aqui, e eu coloquei aqui que eu quero que só a cidade de Campina Grande e a região aqui, né, de Campina Grande, que tem nessa areazinha, ele receba esse tema. Mas, se eu tirar daqui, eu estou em Campina Grande, né, no caso, se eu tirar daqui e esperar um pouquinho, porque eu percebi que demora só um pouquinho, e carregar o mapa, se Deus quiser, vai mudar. Ele mudou o tema porque eu defini um local diferente. Ele gosta. Aí basicamente foi isso que eu fiz. Eu adicionei esse mapinha que você consegue mudar o location através do mapa. Foi uma experiência muito massa de ter feito isso, porque eu tive um suporte gigantesco de Heracles, assim. Ele realmente ele disse assim, ele fez o caminho das pedras de ouro assim para eu caminhar. A gente fez várias calls e ele deu vários direcionamentos assim que eu segui e que acabou funcionando certinho. E é isso. Espero que eu consiga trabalhar em outros trabalhos e widgets e bounties com a Deck, porque foi muito muito massa trabalhar com a equipe. É isso. Massa. Obrigadão, Eloy, Cass, pela contribuição. Não sei se você tem perspectiva. A Bounty tá dada como fechada já? Ou tem mais alguma coisa nela? Tem, assim, 1% de uma coisa que eu quero fazer, mas tá praticamente fechado, sabe? Show. Essa semana a gente teve um pessoal perguntando como é que fazia o location de lojas, por exemplo. E aí talvez você puder aparecer lá na thread para dar uma contribuição, galera que está usando o Google Maps. E aí Pronto, uma perfeito. troca de aprendizado sempre é bem-vinda. Mas eu queria que você falasse de você, Eloy. De se apresentasse melhor também um pouco do teu contexto, o que é que você tem interesse, apenas para deixar aqui para a comunidade. Pronto. Eu sou concluinte, eu concluí, na verdade, ciência da computação na UFCG, onde Gaudêncio ensinou durante alguns anos. Eu gosto muito de engenharia de software, assim, em geral. Eu gosto de fazer essas coisinhas, assim, e ter esses desafios que são coisas... faça aí esse negócio e descubra como é que faz. Eu acho muito interessante. E se vocês tiverem aí um emprego pra mim, eu ia amar conhecer vocês, a empresa de vocês, não sei o quê. E é isso. Se vocês quiserem me conhecer, inclusive eu fiz um post no Me Contrato, que tem aqui no Discord. E é isso. Qualquer coisa, toma aí. Boa. Tem minha recomendação, tá? Então valendo demais.
Obrigadão, Eloy, Rodrigo. Valeu. Eu vou puxar agora Tavano para ele apresentar agora o nosso site Clinics. E lembrar sempre, tá, que não é só a Deco que necessariamente apresenta os Community Calls. Todos vocês são bem-vindos para trazer aqui uma contribuição, trocar experiência e, enfim, participar aqui dessa apresentação. Tavano, o palco é todo seu. Valeu, Gaudêncio. Seja bem-vindo de volta aí à Comunical. É muito legal a apresentação do Eloy. Para quem não estava aí nas últimas Comunicals, ele foi um dos vencedores também do nosso Landing Page Contest. Então, reforçar, né, que às vezes o valor não vem só em dinheiro. Então, ele ganhou lá os R$ 500 e ganhou uma super visibilidade. Foi chamado para Bounty, agora apareceu aqui. Então, super importante participar do nosso Landing Page Contest, que está rolando com o tema de festa junina. Então, participem. Mas vamos lá pro tema de hoje. Vou compartilhar minha tela. Calling Dr. Deco. Website emergency. Calling Dr. Deco. Website emergency. Site clinics. Obrigado, Lucas. Eu tô adorando as reações do Matheus, que não estava nas últimas e não estava sabendo. Trilha sonora, muito bom. Seguinte, galera, Site Clinic aqui na DECO, como é que funciona? A cada 15 dias a gente escolhe um cliente nosso, um parceiro nosso, para entrar no site e procurar melhorias de performance, para a gente aprender junto, como comunidade mesmo. Então, agradecer hoje o Site Clinic para o site da PG Adesivos, então obrigado a galera da E Plus, que é a agência, e o pessoal da PG Adesivos também, que liberou o site aí para a gente dar uma olhada. E dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu gravei um vídeo hoje passando por 10 dicas de performance, um checklist mesmo, para eu enviar quando alguém me pedir ajuda de performance, mas também para utilizar aqui no site Clinic. Então eu vou passar por cada uma dessas dicas e tentar entender o que a gente pode ver no site da PG. E aí, por último, tem um extra aqui que é bem legal. Talvez o Candeia me mate, mas eu vou fazer um PR no Apps aí junto com vocês, beleza? Então vamos lá. O Gimenez me mandou uma mensagem, acho melhor eu ler. Tá, ele aprovou o que eu vou fazer. Bom, primeira etapa então. Primeira dica, cara, vamos manter sempre as dependências atualizadas, tá? Então, o que são as dependências no projeto da Deco, né? Essa lista de links aqui no deno.json. Como é que a gente faz para manter tudo isso atualizado? Basta rodar um comando chamado deno-task update. E aí, esse comando ele é responsável por atualizar as dependências, beleza? Além disso, tem alguns links aqui que não atualiza sozinho com o deno-task update. Aí é sempre bom vocês estarem dando uma olhada em qual versão precisa ser feita. Por exemplo, o Preact, o Fresh. Vocês podem olhar os nossos templates, que normalmente estão atualizados e entender como base. Mas é um ótimo primeiro passo para vocês terem uma boa performance, beleza? Segunda, é, segunda carta, como diz Erics. Utilizar o componente de image. Como vocês sabem, no HTML vocês podem utilizar o IMG normal, né? Então eu posso vir aqui e colocar o IMG. A Deco fornece para vocês um componente de image pronto, que já é responsável por pegar aquela imagem JPG, pegar aquela imagem PNG, transformar em WebP, transformar em AVIF. Então, por exemplo, aqui no site da PG Adesivos, a gente pode dar aqui um buscar e pesquisar por image. E dar um espaço assim, ou melhor, tem algumas imagens aqui, né? Se eu der o espaço, eu perco. Para não gastar tanto tempo, eu não vou entrar e ficar mudando cada uma delas. No geral, essas imagens que estão dentro do componente de Picture não são problemas, porque esse componente também é da Deco, tá? Agora, se a gente pegar, por exemplo, essa daqui, então tem uma section na PG que está com esse IMG. O ideal era a gente fazer isso daqui, ó. Então, vou fazer para esse caso, para ficar ilustrado. Image do apps. E aí tem o SRC, que é esse mesmo. O loading lazy. E aí o width e o height eu posso manter igual a galera já fez aqui. Beleza? Opa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando no chat aí.
tá? Então eu vou deixar esse aqui como exemplo. No momento que eu abrir o PR, o pessoal vai poder replicar isso para todas as outras imagens. Mas no geral, utilizem esse componente, beleza? Terceiro card, ativar o Async Rendering, beleza? Que é o Async Rendering? Quando a nossa página carrega, ela depende de informações de diversas APIs, principalmente para e-commerce na maioria das vezes, né? Se a gente não tem o Async Rendering, a gente está basicamente dizendo que a página tem que esperar esse retorno. Já quando a gente ativa o Async Rendering, a gente fala para a página, exibe o que você conseguir e o resto a gente faz em paralelo, né? Então a gente exibe, por exemplo, o header e o banner, e aí aquela shelf de produto que vem da Vtex, ele fica com o estado de load. Como que ativa o Async Rendering? É muito simples. A gente vem na lista de apps e no app de site, ele tem uma opção. Opa, eu tô com o meu localhost aqui. Bom, ele renderizou. Ele tem uma opção aqui embaixo chamada Async Rendering, tá? Então é basicamente deixar isso aqui como true. É importante saber que quando vocês ativarem isso aqui, as sections elas vão passar por esse estado de loading. E aí a forma como vocês podem, por exemplo, fazer esse load é no próprio arquivo da section exportar um cara chamado loading fallback. Beleza? Esse componente é o que é responsável por rodar. Rodar não, né? Por ficar lá enquanto a API não retorna. Eu não vou ativar aqui porque seria legal um dev ativar e testar e fazer o loading fallback, mas esse é o caminho, tá? Ah, legal, uma pergunta do Bruno aqui. Esse do editor serve para quê? O de baixo. Esse aqui é o seguinte, é um caso bem específico, mas teve um Deco Ajuda que pediram pra gente que ao apertar ponto, eles não queriam um comportamento de renderizar para Deco, redirecionar, né? Não renderizar, de redirecionar para Deco. Então, quando aperta ponto, vai para Deco. Teve um Deco Ajuda que não queria, a gente colocou essa opção. Depois a gente pode colocar uma descrição aqui para ficar mais claro. Beleza? Mas boa pergunta, Bruno. Próximo card. Acho que eu tô meio rápido, né? Utilizar async ou defer em tags script. Boa, então essas tags script, elas são bem comuns. Se eu pesquisar aqui, eu posso encontrar algumas. E é bem importante se atentar se elas não estão se elas estão sem esses atributos, né? Porque quando elas estão sem algum desses dois, elas vão parar a renderização da página para executar de fato o script, né? Isso é muito perigoso. Então, por exemplo, aqui a gente tem um script da Confidence, né? Que é um app de review. E normalmente esse tipo de script ele super funciona bem com um Defer aqui. Então eu já vou deixar. E depois eu peço para a galera testar lá no PR. E esses daqui também. Então, assim, é o tipo de alteração muito simples e que tem um resultado bem legal na página. Porque senão muitas vezes esse script acaba sendo executado e outras coisas ficam pendentes, beleza? O que que o Defer faz, né? Só coloquei e não falei. O Defer ele vai dizer para o navegador, ó, eu estou colocando aqui esse script, mas pode executar isso só depois que o HTML acabar, sabe? Então ele joga todo o HTML e aí depois ele volta e renderiza esse script. Executa, né? Executa esse script. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. O Gu Vasconcelos, dica da Sync Rendering. Criem loading previews bonitos. Muito bom. O Vitor colocando um spinner gigante na tela. Muito bom também. Próxima. Utilizar o nosso loader para fontes. Aqui na Deco a gente criou um loader que cacheia as fontes, né? Então, uma forma de checar isso é vir aqui e filtrar por fonte no request. DevTools, Network, fonte. Vou tirar esse filtro e dar um reload aqui. E, bom, dá para saber que eles estão usando o nosso loader. Por quê? Porque a fonte desse site é essa Poppins e ela não tá direto o link do Google, né? Do static do Google lá. Ele tem esse live invoke website loaders asset e aí isso aqui garante que essa fonte seja cacheada, tá?
Muitas vezes, se você não coloca isso, cada página que você navega do site, ele acaba buscando uma fonte nova, se o navegador não conseguir cachear, tá? Então, usar loader para fontes. Próximo card. Diminuir o uso de islands, ou seja, diminuir o uso de JavaScript para o client-side. Como que a gente pode checar a quantidade de JavaScript indo para o client-side, tá? No próprio painel da Deco, no editor, esse aqui é o editor antigo, mas como vocês sabem, no editor novo tem também. Tem uma abinha de performance aqui. Opa, cliquei errado. Essa aba de performance, ela mostra algumas coisas bem legais. Uma delas é a latência dos loaders, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas aqui para baixo, ele tem a quantidade de islands e principalmente a quantidade de conteúdo que está indo para essas islands, né? Então, por exemplo, aqui, essa aqui é uma categoria da PG Adesivos, barra painel. Tem 18 islands, o que parece bastante, mas dá para ver que bastante está nesse not found, que pode ser, por exemplo, a prateleira. Então, às vezes é um botãozinho que é uma island. E aqui tem um 90 KB que não me preocupa muito, então eu não vou entrar em detalhes. Mas se vocês verem um número aqui como 200, 300, eu já vi 1 mega e meio, por favor, fiquem atentos a isso. Qual que é o problema disso, né? O problema disso é que ele acontece quando vocês pegam uma section e vocês, por exemplo, importam ela direto das islands. E aí todas as props que a pessoa preenche, ela vai para a island, para o client side, tá? Sim, Luiz, foi 1 mega de conteúdo para as islands. Quando a gente fala, por exemplo, a Product Gallery de uma categoria inteira, e aí está buscando os similares, fica meio bizarro a quantidade de conteúdo que pode vir de produto assim mesmo, sabe? Então, deem um check nessa Island Props. E a dica é sempre, coloquem como Island o menor conteúdo possível, né? Então, se um botão vai precisar ter uma interação, coloca só o botão, não a section inteira. Beleza? Pô, até agora mais teoria, daqui a pouco a gente vai mexer algumas coisas na loja. Preload. Preload é só na maior ou e primeira imagem da tela, tá? Não adianta colocar um preload em todas as imagens, porque aí o Google não vai saber de fato qual que é a principal que deve ser carregada. Qual que é uma forma legal de checar isso? É dando um Ctrl F aqui, né? Então, PG adesivos. Posso vir aqui no inspecionar, dar um Ctrl F por preload. Ele tem esses módulos do Fresh, a gente pode ignorar. E se eu clicar aqui, eu vou ver de baixo para cima. Meu DevTools não está dando foco. Beleza. Então aqui a gente tem duas imagens como preload. E depois já está no Fresh. Beleza. Então tem essas duas. Vamos abrir elas para ver. Tá. É a primeira imagem, ok? E é a mobile. Tá. Isso aqui não é um problema ter duas, porque ele tem esse mídia, então ele, apesar de ter duas, ele sabe que no mobile é uma e no desktop é outra. Tem uma maneira legal de ver também a imagem que está sendo pré-carregada, que é aqui na aba Performance. E vocês clicam aqui em rodar, ele vai atualizar e vai fazer esse filing na página. E aí aqui ele mostra nessa aba Network tudo que foi buscado, né? Tem várias imagens e a gente consegue ver se a imagem de fato foi a primeira por aqui, ó. Então essa imagem aqui foi a primeira que foi buscada, né? Só depois que ele começou a buscar as outras. E aí quando eu clico aqui, eu consigo ver inclusive se ele considerou de fato uma imagem com uma prioridade inicial alta, com uma prioridade alta. E é de fato a imagem do preload, né? Então isso aqui já indica que a nossa página possa ter um bom LCP, né? Uma boa nota para essa primeira imagem. Se vocês tiverem 4 imagens aqui, ou então a imagem principal não está no começo, é um problema. Tem que usar o preload. Beleza? Acho que dica legal aí. Próxima.
Atenção com o uso das tags style no meio do HTML. Essa daí e muitas outras, mas essa em específico eu lembro que o Jimenez comentou comigo. Quando a gente usa a tag style, eu não tô conseguindo fazer com Tailwind aqui, vou colocar um style no meio do meu componente. Ainda com esse head, eu não tenho certeza do comportamento, eu preciso confirmar. Mas quando você coloca a tag style fora do head, por exemplo assim, o navegador ele pode parar de renderizar o HTML para meio que ler esse estilo, aplicar no HTML que já foi e só depois voltar. E a dica aqui é pegar esse CSS que estaria aqui dentro e colocar lá no arquivo tailwind CSS, tá? E aí você evita um pouco isso. Lógico, não é legal deixar esse arquivo muito grande, igual aqui a gente tem um arquivo pequenininho, mas é melhor do que colocar uma tag style aqui. Faz sentido? Alguma dúvida? Tranquilo. Próxima. Limpe seu GTM. Esse aqui eu não vou conseguir fazer aqui, mas é importante lembrar. GTM é aquela tagzinha que a galera coloca no site para trazer outras tags, outros scripts, eventos, o que a gente entende a importância para enviar os dados lá para o GA e tudo mais. Mas várias vezes eu já vi GTM com muita tag inutilizada. Então, lembrem os seus clientes ou vocês mesmos, entrem lá no GTM, dê uma olhada. Tem normalmente aqueles afiliados de mídias que entraram para fazer um teste, alguns ficaram, outros não, e as tags acabaram ficando lá no GTM. Por favor, vamos fazer essa limpeza, né? Senão as outras dicas elas são quase que inúteis. Último, ative o cache para o seu site. Uhul! Lucas, palmas para o cache. Para ver se você está atento. Ele gosta. Ativar o cache é muito importante. Hoje é um passo que precisa da Deco. Na nossa nova infra, o cache ele já está vindo automático. Obrigado, Itamar, por esse lançamento. Então, fala com a gente se você deu uma olhada que o cache não está ativo e como que vocês podem checar o cache, né? Vou vir aqui na nossa homepage. Vou colocar aqui PG adesivos e vamos esperar a página renderizar. Beleza. Quando o cache aparece como miss, ele é bom e ruim, né? Ele é ruim porque ele não achou nenhum cache, mas ele é bom porque ele significa que o cache está ativo. O problema, e vocês podem vir falar com a gente para a gente ativar, é caso ele esteja escrito bypass, tá? Bypass significa que não tem o cache lá. Mas esse caso aqui, provavelmente se eu der um reload de novo, ele já vai bater o hit, tá? Então esse hit aqui, ele já, ele já mostra que achou um cache lá, tá? Então é importante fazer esse teste. E com isso, eu acho que vem uma coisa legal, que é importante sempre estar olhando os loaders que a página tá utilizando. Por exemplo, aqui na página de categoria da PG Adesivos, vamos dar um F5 e rodar de novo. Tem uma coisa certa, de uma certa forma estranha. Por quê? Eles têm um loader da Vtex e um loader da Venda, né? VNDA, que é uma plataforma de e-commerce também. O que que aconteceu aqui com esse site? Esse site passou por uma migração, eles tinham o front na Deco já, mas com a plataforma da Venda, e eles migraram para Vtex. Se aproveitaram de todos os benefícios da Deco, de não precisar reconstruir o front-end, mas acabou passando batido, provavelmente esse loader aqui. E esse loader, inclusive, é o que está com bypass e está deixando essa página mais pesada, tá? Então, esse cara aqui já entregou, a gente pode vir aqui no JSON, por exemplo, e pesquisar, né? Ctrl F, VNDA Loader, VNDA PDP Loader. Ele está sendo usado na section Banner with Breadcrumb. Vamos lá. Banner with Breadcrumb, tem um default e um loader. E aqui nas props dessa section, só tem uma prop chamada Groups. E aí, essa prop tá aqui vazia e essa page nem está sendo usada. Então, a princípio, o que a gente pode fazer aqui é excluir essa desktop, deixar só o resolve type e voltar aqui
Ó, já temos uma tela bem mais verdinha, tá? Então aqui não temos mais o loader da venda, só os da VTEX. E já parece um bom começo aqui. Eu não vou dar o publish novamente, eu queria que algum dev aí depois conferisse isso comigo, se de fato não vai ter nenhum problema. Mas é bem importante dar uma olhada nos loaders, tá? Fazendo isso na product page, já tem um caminho um pouco diferente, que é o seguinte, vamos atualizar aqui. pgdeals. Ó, o Luiz, tá dando spoiler aí, ó. Boa. Ó, aqui na verdade a gente tem uma situação meio parecida, né? Na product page, né? Na página de produto aqui. Mesma coisa, tem um loader da venda aqui, meio suspeito, por ter um da VTEX também. E o resto tá hit, mas tem bastante loader para uma página de produto. Primeira coisa, vamos procurar esse cara aqui da venda. NDA. Ok, tem uma prop chamada alguma coisa. Acho que tinha algum dev fazendo alguma coisa aqui. Essa prop não existe no repositório, ou seja, vamos matar. Matamos essa prop e quando a gente volta aqui, beleza, ele deu miss nos da VTEX, mas a gente já não tem mais o loader da venda aqui. Então não fica duplicado em questão de plataforma. Agora tem uma coisa curiosa que acontece aqui, que é o seguinte, o loader de Product Details Page, ele tá aparecendo várias vezes aqui, né? Então ele tem um PDP loader global aqui, mas ele aparece 3 vezes. Se a gente pesquisar aqui Product Details Page, dá pra ver que tem 4, na verdade, ó. Ah, não. Um é a section, beleza? Mas tem alguns aqui que estão meio perdidos. O que é o ideal fazer para que esse loader não execute 4 vezes, igual tá aqui? A gente pode vir aqui e procurar. Então, ó, Product Details. Ela tá usando o loader solto. Em vez de usar o loader solto, a gente pode vir aqui e clicar PDP Loader. Vamos ver essa Benefits PDP. Beleza, ela não usa o loader. Buy Together. Mesma coisa, tem um loader solto aqui. PDP Loader. Tab Description. Mesma coisa, loader solto. PDP Loader. Acho que acabou agora. Reviews não tem props. Deferred tem uma Product Shelf. E o SEO PDP Custom já está com PDP Loader. Vamos voltar aqui. E beleza, a gente tem aqui só um Product Details Page. Tá diminuindo, hein? Tá diminuindo, galera. Então, vamos lá. 4 loaders nessa página. Product Details Page, 2 Product List e um Related Products. Tá? Comparado ao começo, a gente já melhorou bastante. E agora que vai entrar o nosso ponto extra. Tá? Esse cara aqui, Related Products, ele está dentro de uma section chamada Deferred. Esse Deferred, como é que ele funciona? Basicamente, na página, a gente pode vir aqui na mesma PDP. Quando a gente está aqui no começo, se a gente procurar por essa section que está dentro do Deferred, ela é essa New Product Shelf. Então vamos procurar aqui. Vamos procurar por Deferred. É que o meu DevTools deu. Vamos lá. Ó, tô no começo da página. Aquela section que está com Deferred, nesse momento aqui, ela ainda não foi carregada, tá? Então vou dar um F5 para a gente ter certeza. Vou colocar aqui um render. Conforme eu vou descendo, aí sim essa section é carregada. Será que eu não peguei aqui o. Ah, eu estou filtrando fonte. Render. Tá, ela tá aqui. Vamos tentar de novo. Vai. Sem filtro de fonte, pesquisei por render. Conforme eu desço na página, ele busca. Tá até bem rápido aqui. Acho que dá para diminuir o scroll lá. Mas enfim, vocês entenderam, né? No primeiro carregamento, a gente não tem essa section. Aí o Brunite aí, que acabou de mandar essa mensagem, ele me chamou e falou, pô, tá, mano, se essa section tá com deferred, por que que ela tá aparecendo na lista de loaders? E aí que tá o nosso ponto extra da Community Call. Vamos fazer uma melhoria juntos no deferred aí, tá?
Isso, bora lá. Ainda assim, tem um comportamento positivo, né? Porque se a section carrega depois, as imagens vêm depois, o HTML em si, CSS, mas o loader a gente não quer que execute. E aí vamos tentar entender por que esse problema acontece, né? Então, vou pegar aqui o apps. é, Deixa eu abrir aqui. Repositório de apps, para quem não sabe. GitHub, opa, eu tirei os um. GitHub DexX Apps. Esse daqui é o repositório que faz as nossas integrações, tem os nossos componentes, diversas funções que ficam disponíveis por aqui. E quando vocês clonam esse repositório que é público, tem uma forma bem fácil na loja, então vou rodar aqui um Deno Task Start na loja. Vou vir aqui no meu arquivo Deno.json. Tem uma galera que já ouviu eu falar isso 1 milhão de vezes, mas tudo bem. E aí você troca aqui para o seu path local. Que no meu caso está em /apps. Isso aqui sempre vale a pena ver de novo. Isso daqui faz com que eu pare de olhar pro apps que eu mandei para vocês aí e olhe para o que está na minha máquina, que está aqui, né? E aí, o que que é essa section de deferred? Vamos tentar entrar na cabeça do Jimenez aí, né? O que ele pensou lá quando ele estava fazendo. Essa section, ela recebe nas props uma lista de sections, um display e um behavior. Esse behavior é basicamente para entender se a gente quer carregar essa section no scroll ou se quando estiver chegando perto dela. As sections são todas as sections que vão dentro, né? Então é um array aqui dentro. E aí, esse display a gente vai descobrir daqui a pouco. Tem um script aqui que eu vou olhar daqui a pouco também, mas vamos ver. Essa section ela tem um partial e ela só renderiza a section se o display tiver true, tá? Isso aqui é interessante. O default dela é renderizar esse botão e esse script. Vou explicar para vocês. Esse script, o que ele faz é entender o que a pessoa selecionou como comportamento e clicar nesse botão caso isso aconteça. Então, deu scroll, vai clicar nesse botão e o que que esse botão faz? Ele utiliza partials. Então, do mesmo jeito que vocês utilizam partials para o botão show more, utilizam partials para aqueles componentes com tab, a gente utiliza partials para fazer esse deferred. Só que tem um pequeno problema aqui, é que como essas props elas vêm para esse componente, a gente está resolvendo as sections mesmo quando elas não vão ser renderizadas, tá? Porque é o que a engine faz, né? A engine recebe um JSON, passa pelo loader, executa o loader, preenche o dado e retorna. E aí o que falta aqui, o que a gente vai fazer é uma coisa, é um hackzinho aí, que é o seguinte: tem uma função que vocês vão ter que prometer para mim que vocês vão usar com muito cuidado, que é a função chamada onBeforeResolveProps. Beleza? Isso aqui que foi difícil convencer o Candeia de mostrar. Acho que é importante todo mundo saber que isso aqui funciona, mas de fato tomar muito cuidado. O que essa função aqui faz, ela executa antes da engine executar, antes das props serem resolvidas, né? Basicamente isso, antes das props serem resolvidas. E aí o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar as props que vêm do painel a variar de alguma coisa, né? O que que a gente quer fazer nesse caso? Pensa comigo. Se as sections elas só são exibidas quando o display é true, eu não preciso resolver section nenhuma se o display for false. E aí a gente pode até pegar esses sections aqui e ver que ele não está sendo usado em lugar nenhum aqui. Então vamos lá. Se props.display, beleza, então se o display for, nesse caso, se o display for, se o display for true, eu quero renderizar as sections. Então eu quero que isso aqui seja o default, beleza. Então se o display for false, eu vou retornar as minhas props e as sections eu vou sobrescrever com um dado vazio. E aí o default, então caso o display seja true, eu retorno as props normalmente, tá? Tá claro isso aqui, ó? Ó, o Brunati aí estava curioso, o Luiz foi surpreendido positivamente. O Resolvable foi o primeiro teste, mas acho que esse aqui funcionou melhor.
E aí, o que que isso deveria fazer? Se a gente colocar aqui localhost na PDP e atualizar, eu vou perder todas as alterações que eu fiz, mas por um bom motivo. Ó, eu tô com o localhost funcionando? Tô. Performance. O loader de related products, ele tá aqui. O meu localhost não tá com cache ativo, por isso que tem bypass, tá, galera? Então, related products está aqui, sendo que é uma section que está dentro do deferred. Agora a gente vai salvar isso aqui, então on before resolve props. Se não tiver o display, sections vazia. Se não, volta. Salvei. O meu repositório tá com o apps local. Eloy, se tudo der certo, igual deu na sua demo, teremos uma diferença aqui. Então, localhost. Boa, não temos mais o related products aqui, tá? Ou seja, a partir de hoje, a partir de agora, ou melhor, depois que o Candei aprovar meu PR, todos os deferred que vocês estão usando por aí, eles não vão executar mais os loaders no server side, só no client side. Beleza? Acho que foi legal esse site clinic, deu para fazer um PRzinho aí no apps e aprender algumas coisas. O vídeo com as 10 dicas padrão aqui vai estar lá no YouTube, então depois vocês têm esse conteúdo. E acho que é isso. Vamos sentir saudades de você, Mr. M. O príncipe negro dos sortilégios. O senhor de todos os segredos. Boa. O Gustavo, só antes de valeu, Lucas, só antes de passar aí de volta para o audiência, o Gustavo perguntou qual a diferença disso para um loader inline. O on before resolve props ele executa antes do loader inline, tá, Gu? E Vitor, cuidado com essas possibilidades, tá? Tá contigo, Gaudêncio, obrigado. Calling Dr. Deco. Website emergency. Calling Dr. Deco. Website emergency. Site clinics. Esquece. Boa. Obrigadão, Tavando, pelas contribuições. Tava aqui atento, observando sempre e vendo aí o que é que tava. Enfim, né? A reação do pessoal, respondendo aqui algumas perguntas. É claro, eu lembrei de sempre de ter cuidado o que você usa, entendendo quais são as consequências, né? Eu não lembro se o nosso deferred está protegido de quando é uma chamada vinda de bot, se ele está renderizando ou não. Pelo que eu lembro, o deferred não era, mas essas coisas podem mudar. Vai ficar atento quanto a isso. E, no geral, assim, um pedido forte que Tavano fez no começo da apresentação foi ficarem atentos à atualização das versões dos nossos sistemas, né? Então, tanto apps como o Deco são bibliotecas que estão constantemente sendo atualizadas, principalmente para performance, tá? E aí fiquem atentos a isso. Algum problema que vocês podem estar passando pode já ter sido resolvido. Inclusive, a própria experiência do admin, tá? Ela é impactada por essas versões da Deco e apps, porque você tem toda a parte de uma interação com o admin que estão implementadas nelas, tá? Então, passando aqui agora para os updates. Deixa eu puxar aqui minha tela. Na verdade, deixa eu jogar essa minha tela para cá. Para eu compartilhar aqui a tela aqui. Totalmente. É meu screen 2, creio eu. Boa. Então, como é a tradução aqui da Community Call, a gente vai fechar mostrando aqui alguns updates, tá? Que a gente fez na semana. Essa não foi nem de longe uma semana de poucas atividades, ela foi bem intensa, tá? Mas muito também trabalhando inclusive na nossa infra. Então o que temos aí? Para o runtime, a gente está na versão 1.17.9, tá? E foi adicionado um probe, ou seja, um elemento de consulta e checagem de status de liveness. Então quem tiver curiosidade, atualizar essa versão mais nova no /deco/_liveness, vai ver algumas informações do que é que está acontecendo com o sistema. Inclusive, por exemplo, request in flight, memória em uso e outras informações que são relevantes para você entender os inners do teu sistema, tá? Bem como você pode imprimir, inclusive, resources quando a aplicação recebe um SIG-term da vida. Houve um bugzinho uma recursão que estava no resolve, mas foi fixed.
E também houve algum problema com o Windows, né, especificamente da maneira como ele fazia a captura de um SIG term, creio eu, tá? Então isso também foi ajeitado. E a gente teve improvements aí tanto no real time, na maneira que o Deco atua para fazer tempo real nas interações lá principalmente admin, tá? E no WARP, que é o túnel que liga você ao localhost ou ao servidor que você estiver trabalhando. E também, caso haja algum problema que não seja possível carregar o Decofile, ele sinalizar uma saída no lugar de deixar um site em estado consistente. Então são alterações que são bem pontuais, mas ajudam muito no desempenho do site. No Apps, a gente teve 2 fixes aí relacionados ao website. Então, os templates de SEO, eles podiam não estar aparecendo muito bem a mensagem que você queria na description ou title, dependendo de como tivesse configurado o seu site, agora isso foi corrigido. Bem como evitar problemas com quebrar na estrutura do deploy, devido ao libscale FFI. No admin, essas alterações do admin, elas em si são mais visíveis, tá? Então a gente teve aí uma alteração na maneira de trabalhar com layout. Então, por padrão agora, a edição de bloco, ela vai trabalhar com layout de 30-70, 30% formulário, 70% para tela, o que torna muito mais amigável, né? Porque aquele formulário gigante lá impedia a visualização adequada do preview. Um botão para o action e loaders executar. Então agora você não vai ficar executando a cada interação, mas sim você define quando você quer executar uma ação. Às vezes, quando você inicializava a página, se o esquema não tivesse pronto, aparecia uma mensagem de erro no formulário. Isso foi corrigido. Agradecer ao nosso contribuidor Tavano por ter feito essa alteração. E a opção de deletar um site agora no card do site, tá? Bem, outras alterações que a gente teve foi adicionar um environment pool. Então vocês puderam notar que a criação de site está bem rápida no primeiro momento. Esse site criado, site experimental, ele é público, né? Ele é uma entidade compartilhada, mas que vocês podem mexer e depois fazer uma criação de acordo com a sua necessidade, bem como a adição de page view como uma opção de um test goal, né? E a gente teve melhorias generalizadas no Decopilot. Esse é um trabalho que Ericles mostrou, ele tem levado essa frente, principalmente aí com Letícia, e tem apresentado melhorias, tá? O pedido que a gente faz sempre, por favor, lembrem-se sempre de atualizar as versões dos seus sistemas, tá? Isso permite que você evite bugs ou, enfim, algumas quebras, alguns falhinhas que foram corrigidas, bem como melhorias de desempenho. Por favor, usem o admin feedback para sugestões de melhorias e requisitos que vocês têm, ou bugs que estão encontrando no próprio admin, bem como o Deco ajuda para sempre estar interagindo como responder. E assim, eu conto muito com vocês, né, o pessoal da Deco e toda a comunidade, com todos para estarem também ajudando, interagindo e tirando dúvidas, tá? Lembra sempre de curtir nossos repositórios, tá? Então tem o repositório DecoCX Deco, DecoCX Apps, DecoSite Storyfront. E Lucas está me pedindo aqui para lembrar do nosso Landing Page Contest para a semana que vem, tá? Fica um convite para todo mundo aqui fazer. Então pode ser um compromisso aí de tirar pelo menos uma horinha para mandar alguma coisa. É uma experiência bem legal para, enfim, né, você exercitar. Quem era do Deco Camp, fazer um Landing Page Contest sempre é uma experiência legal para ter vivência do site, e inclusive para vocês darem feedback. Se você está encontrando alguma barreira que está lhe impedindo de ser efetivo ou produtivo, faz essa experiência de fazer um landing page contest e manda para a gente um feedback, tá? Isso é bem importante para a gente saber que áreas a gente ataca, onde é que está um gargalo de desempenho, onde é que está uma experiência ruim de usuário. Bom, pessoal, o landing page contest dessa semana é festa junina, da semana que vem. Eu estou meio desorientado ainda. Yes! Boa, então São João, fica a dica aí de falar de São João de Campina Grande, mas também é bem aberto. Fica à vontade também de ser criativo, não precisa ser sobre necessariamente alguma coisa tão real assim. E fica o convite para quem quiser, ou pelo menos incentivar, visitar o São João de Campina Grande uma vez na vida aí, para quem puder ter essa experiência. No mais geral, no mais, pessoal, é isso, tá? E obrigado. Até o próximo Community Call.